Olá, excelente vídeo. Se o presidente estatutário da entidade for o pastor que começará a receber, as mesmas regras se aplicam? Ou por ser o presidente estatutário, a entidade pode se perder a imunidade? Deixa eu começar esse vídeo até antes de me apresentar. Organização religiosa, igreja, só perde a imunidade rasgando a Constituição Federal. Ou você nasce imune ou você não é imune. Você não busca a imunidade, diferente do terceiro setor, onde as entidades vão buscar a isenção. A igreja, ela nasce com imunidade, então não tem essa história de perder a imunidade. Claro que eu não estou falando se a entidade cometer crimes contra a ordem, contra o tributo e contra outras coisas mais. Não é disso que eu estou falando, mas por questões como essa colocada aqui, não perde a imunidade. Olá, eu sou Murilo Tasca, você está no canal G Tasca, uma empresa especializada em organizações religiosas, e você está no projeto do nosso canal Pergunta que nós respondemos, justamente sobre temas como esse, sobre perguntas, dúvidas dos nossos inscritos. Nós viemos aqui, através de vídeo, responder a todos vocês. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: não é só o pastor, não é só o sacerdote, o rabino ou qualquer outro líder sacerdote, é o fiel separado. O fiel separado, ele tem direito a uma prebenda. Então não tem nada que, por mais que ele ocupe um cargo que no caso não é estatutário, estatutário remete a outro tipo de organização, as organizações religiosas, por mais que ele tenha ali, seja o presidente da igreja, ou vice-presidente, ou faça parte da diretoria, não há problema nenhum. Ele, na função eclesiástica, como fiel separado, pastor, evangelista, presbítero, diácono, enfim, o que aquela organização religiosa entende que aquele fiel separado precisa do sustento, que no caso chamamos de prebenda, não há problema, ele vai poder fazer a retirada de prebenda e não vai trazer nenhum problema, nem para ele, fiel separado, e nem para a igreja. A questão dele ser presidente, ou não ser presidente, ou não ter nenhuma função administrativa, isso não determina se o fiel separado, se o pastor, ele tem ou não direito a receber a prebenda. Tudo isso deve ser definido no Estatuto Social ou no regimento interno. Dentro do novo Código Civil, no seu artigo 44, no parágrafo 1º, fala que é livre a formulação, a criação de uma igreja, do Estatuto Social de uma igreja, seguindo, é claro, os princípios do artigo 46, que existem alguns artigos que não tem como você não colocar no Estatuto Social, como endereço, quem é que representa a instituição, o objetivo. Então são alguns artigos que são obrigados a ter, mas tendo esses artigos, é livre a criação conforme o artigo 44, no seu parágrafo 1º. Ele pode ocupar qualquer cargo, entendendo, olha, nós precisamos ter um entendimento que, infelizmente eu já vi em algumas situações, a pessoa tem, no caso, ali o vínculo empregatício, porque é um zelador, é um porteiro, secretário, trabalha ali na parte administrativa e deveria estar registrado como CLT. Não tem como fugir isso, é o vínculo empregatício. Mas na função eclesiástica, ele tem direito à prebenda e não tem que se misturar. Ele, na função como zelador, como porteiro, na função administrativa, ele vai ter ali o vínculo, ele vai ter a carteira dele assinada. Mesmo assim, ele pode ter a prebenda? Pode, na função eclesiástica. São duas coisas separadas, duas coisas distintas. A gente precisa entender e não fazer essa mistura, porque é uma coisa que, infelizmente, algumas igrejas ainda cometem por falta de conhecimento, mas é justamente por isso que nós estamos aqui, para trazer esse esclarecimento e que não haja confusão no nosso meio, para que as igrejas não venham ser punidas pelo Ministério do Trabalho, pela Previdência Oficial. Lembrando, a imunidade da igreja é de imposto, não das obrigações acessórias. Dentro da prebenda, o pastor, ele tem a retenção do IR. A igreja, por ser um CNPJ, ela tem a obrigação de reter, repassar e informar a Receita Federal. Já o INSS é de obrigação do pastor, de obrigação do fiel separado que está tirando a prebenda. Ele é que vai recolher o INSS. A igreja não tem que fazer essa retenção, esse pagamento. Isso é de obrigação do sacerdote. Agora, o IR, sim, tem que se recolher. Respondendo isso, se mesmo assim ainda ficou alguma dúvida,
Deixa aqui nos comentários, nós viremos aqui, através de vídeo, responder a todos vocês, porque, afinal, igreja cuidada é igreja protegida. Que Deus abençoe você, abençoe sua igreja, sua família e o nosso Brasil. Até o próximo vídeo.